Então, olá, alunos, como vocês estão? Como sempre, né? Espero que estejam todos bem. O capítulo dessa semana será o capítulo 13: África, Ásia e Oriente Médio. O fim dos impérios coloniais. Na primeira metade do século XX, grande parte do continente africano estava sob o domínio colonial europeu, principalmente da Inglaterra e da França. Na África, os processos de independência começaram após a Segunda Guerra Mundial. Descolonização ou reanimação. Muitos historiadores se referem ao processo de independência dos países africanos utilizando o termo descolonização. No entanto, alguns estudiosos acreditam que o termo esteja relacionado a uma visão do colonizador europeu sobre a história da África. Assim, evitam esse termo e preferem utilizar a palavra reanimação. Ao utilizar essa palavra, os estudiosos defendem que o domínio colonial foi apenas um momento da ampla história africana. Com isso, pretendem enfatizar a busca de uma vida nova na África e, ao mesmo tempo, valorizar a antiga tradição dos povos africanos, caminho da independência. Um conflituoso processo provocou o fim da dominação colonial na África. Os movimentos locais que lutavam pela independência e a mudança do cenário mundial tiveram grande influência nesse percurso. Depois da Segunda Guerra Mundial e da luta contra o nazifascismo, alguns países europeus não conseguiram manter o domínio colonial por meio da força militar. Além disso, a exploração das colônias africanas criava situações contraditórias. Muitos europeus argumentavam que era uma contradição lutar pelas democracias na Europa e manter a opressão sobre os outros povos. Assim, a opinião pública foi desenvolvendo uma postura anticolonialista. Nesse período, os governantes das duas potências, Estados Unidos e União Soviética, apoiaram a independência, pois pretendiam impor sua própria dominação sobre a África e a Ásia, identidades e conflitos. Quando os europeus dividiram entre si o território africano, no século XIX, eles não levaram em conta os lugares onde as comunidades viviam, nem os laços culturais que as uniam. Assim, acabaram reunindo numa mesma colônia povos que tinham culturas diferentes e que, por vezes, eram rivais. O contrário também aconteceu, ou seja, algumas comunidades ou etnias foram separadas em territórios controlados por diferentes nações europeias. Agindo desse modo, a lógica do imperialismo separou comunidades afins e, por vezes, reunia as forças de grupos adversários. As fronteiras arbitrárias impostas pelo governo europeu geraram conflitos nos países africanos independentes. Em diversas ocasiões, houve lutas internas envolvendo grupos inimigos que passaram a disputar o poder. Ex-colônias inglesas. Nas regiões africanas que compõem o Império Britânico, a emancipação se deu de forma pacífica em países como Gana, Serra Leoa e Gâmbia, e também de forma violenta em países como Nigéria e África do Sul. A Nigéria. A Nigéria é o país mais populoso da África, com aproximadamente 190 milhões de habitantes. Lá existem cerca de 250 etnias, sendo as principais Hausa e Fula, 29%, Yorubá, 21%, e Ibo, 18%. As religiões com maior número de adeptos são o islamismo e o cristianismo. Após a independência do domínio inglês em 1960, as comunidades divididas por antigas rivalidades entraram em conflito. Em 1966, militares da etnia Ibo deram um golpe de Estado. Porém, no ano seguinte, esses militares foram expulsos do governo por líderes das etnias Hausa e Yorubá. Os Ibos, então, proclamaram a independência de Biafra. Nessa guerra, morreram cerca de 1 milhão de pessoas. Desde meados de 1970 a 1983, o governo da Nigéria esteve nas mãos de civis. Houve então um golpe militar, que levou ao poder um grupo de generais do exército. A partir de 1999, a Nigéria voltou a ter eleições regularmente. Entretanto, violação dos direitos humanos fizeram com que o país recebesse constantes pressões internacionais. Na Nigéria, por exemplo, casais homossexuais poderiam ser condenados a até 14 anos de prisão. Hoje a Nigéria detém a 10ª maior reserva mundial de petróleo. A extração de petróleo é a base da sua economia. África do Sul. Desde o século XIX, a África do Sul era governada por uma minoria branca. Em 1961, essa minoria rompeu com o domínio inglês e impôs o apartheid à maioria negra. Apartheid significa estado de separação. O regime racista da África do Sul foi oficializado pelo Partido Nacionalista, que chegou ao poder em 1948. Várias leis foram feitas para segregar negros da população branca. Vejamos alguns exemplos. Proibição de casamentos mistos, quer dizer que negros e brancos não poderiam se casar.
separação das áreas habitacionais entre negros e brancos, diferenciação da previdência de trabalhadores brancos e negros, proibição aos negros de se ausentar da sua cidade natal por mais de 72 horas, proibição de compartilhar espaços públicos, como escolas, cinemas, meios de transporte e competição esportivas e entre outras. Caso essas leis fossem desobedecidas, era aplicada apenas como multas, chicotadas, trabalho forçado e prisão. O apartheid provocou revolta entre grupos negros. Entre esses grupos destacou-se o Congresso Nacional Africano, que se opôs ao regime racista da África do Sul, promovendo greves e boicotes. Nessas lutas, o principal líder foi Nelson Mandela. Por sua luta contra o racismo, Mandela ficou preso durante 27 anos. Outro importante líder negro foi Bantu Steve Biko, torturado e morto pela polícia em 1977. Após a sua morte, cerca de 600 organizações negras formaram a Frente Democrática Unida, que continuou a lutar pelo fim da segregação, fim do apartheid. Em 1986, devido às pressões nacionais e internacionais, a minoria branca sul-africana começou a instituir reformas, até que, em 1991, o apartheid foi oficialmente extinto. Em 1994, realizaram-se eleições em que concorreram candidatos negros e brancos. O vencedor foi Nelson Mandela, que se tornou o primeiro presidente negro da África do Sul, exercendo o cargo até 1999. Por sua luta em prol da liberdade, justiça e democracia, Mandela recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1993. Atualmente, a África do Sul tem uma população de cerca de 54 milhões de pessoas, composta de mais de 80% de negros e 8% de brancos. Apesar dos avanços econômicos e sociais que ocorreram após o fim do apartheid, a África do Sul ainda é marcada por profundas desigualdades sociais. Os brancos ganham salários em média de 6 vezes maiores do que os negros. Além disso, o desemprego atinge mais a população negra do que a população branca.